Paz do Senhor, meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui junto com o diácono Niedson Ferreira, e estamos trilhando, o terceiro trimestre de 2022 da revista da CPAD, onde tem por título Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Comentada pelo pastor José Gonçalves, onde a gente está estudando muitas lições poderosas, muitas lições de Deus para nossas vidas, e com as lições que eu venho sempre falando aqui, lições de alerta para a igreja. Então, é de muita importância, muito crucial essas lições que estamos estudando. Elas servem de alerta para a igreja. São lições completas e hoje a gente vai introduzir a lição de número 7, que tem por título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Eu vou soltar aqui para vocês os 3 tópicos específicos que tem, na verdade são 4, tópicos específicos que a gente vai estudar. Lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Primeiro tópico, a Bíblia e o espírito desta era. Segundo tópico, a Bíblia e o politicamente correto. Terceiro tópico, a Bíblia e o outro evangelho. E quarto e último tópico, a Bíblia, sempre atual, palavra de Deus. Então, são esses 4 pontos específicos que a gente vai estudar hoje aqui nessa lição. E eu espero contar com você, com você se inscrever aqui embaixo. Você que é novo aqui no nosso canal, é a primeira vez que está aqui, está conosco, ainda não se inscreveu, corre agora esse minutinho que aqui eu estou dando esse recadinho. Aperta no botão inscreva-se que tem aí embaixo, tá certo? Ative o sininho para você ser o primeiro a receber todas as nossas notificações. Geralmente eu posto aqui na nossa escola bíblica, e também posto algumas palavras de Deus para o teu coração. Então, para você não perder nenhuma, aperta no inscreva-se, aperta no sininho para receber todas as notificações. Nos ajuda no compartilhamento desse vídeo. Você nos ajuda com 2 formas. Primeiro, curtindo, você deixa o teu joinha aí, porque o YouTube entende que você está sendo abençoado por Deus através desse vídeo e vai recomendar para mais vidas. Compartilhando com 5 amigos, que é o nosso propósito aqui de compartilhar com 5 pessoas. E já chegando nesse ponto, eu quero agradecer a você que está conosco, que está nos ajudando, A gente já está começando aí a chegar perto da próxima meta aqui de inscrito no nosso canal, de visualizações. Graças a Deus é através da sua vida, através do seu apoio aqui conosco, que estamos aí conseguindo ter um número de visualização boa, de ter um número de inscritos chegando aí bem. Graças a Deus e obrigado a você, tá bom? Que está conosco, que está nos escutando, que está nos vendo, que está nos apoiando. Sem você, eu não conseguiria fazer nada disso, tá bom? Então, continuando, 5 amigos, compartilha com 5 amigos e comenta aí um glória a Deus, um aleluia, uma dúvida, ou nos ensina com mais um tópico aí, tá bom? Vamos deixar de conversa, vamos partir para a lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Pois bem, vamos lá para a lição de número 7, deixa eu compartilhar aqui com vocês, certo? Lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia, terceiro trimestre de 2022, EBD dos adultos. O texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verdade prática, a Bíblia é a inspirada, a inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. A palavra-chave hoje é relativização. Leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que
Desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura devidamente inspirada e proveitosa é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir e em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui Paulo ele já cita a necessidade do homem entender, compreender e levar consigo a palavra do Senhor, que ela é inerrante, ela é infalível. A palavra do Senhor é o que nos conforta, o que nos consola, o que nos dá abrigo, o que nos dá direcionamento. Eu tenho um costume em citar todas as vezes que eu estou pregando e entro nesse tema, né, nesse aspecto. Eu digo que a Bíblia, ela é nossa bússola, ela é o que nos guia em nossas direções, certo? Antes da gente iniciar, partir para a introdução, eu trouxe à luz aqui algumas explicações referente à Bíblia, do que está acontecendo nos dias de hoje, nos dias atuais, né, relativo à Bíblia. A gente estudou no primeiro trimestre desse ano uma revista poderosa, especial, abrimos com chave de ouro o ano, que foi a supremacia das escrituras, né? Que falando sobre a inspiração inerrante e infalível palavra de Deus. A gente aprendeu vários aspectos relativo à Bíblia, a gente aprendeu vários contextos relativos à Bíblia. Primeiro a gente introduziu com a autoridade, né? E a autoridade da Bíblia, por mais que teve 40 escritores, né? Ali personagens que escreveu ali as letras da Bíblia, certo? Que foi o papel principal ali da escrita da Bíblia, mas teve esses 40 escritores, 66 livros, né? Mas um único autor. O autor é aquele que produz a informação. Então, um único autor. Esses 40 escritores escreveu inspirado em um único autor. É só esse autor que fez a composição da Bíblia. Porém, quando a gente começa a ver todo o contexto bíblico, né? Os personagens bíblicos, a gente vê, por exemplo, dos 40 autores, que cada um tinha a sua forma de linguagem, sua forma de vida. Tinha uns que tinham boa escolaridade, outros que não tinham bom estudo, outros que não tinham bom estudo. Uns que que teve professores, outros que não teve tanto assim. Então, cada um teve a sua particularidade na escrita, porém, a mensagem real da palavra de Deus, que ele é o autor, conseguiu ser passada. E essa mensagem, a gente vai bater muito de frente do que eu vou dizer agora nessa frase, preste bem atenção. E essa mensagem que foi escrita no Antigo e no Novo Testamento, ela serve para nos guiar no dia de hoje, no dia consequente que vem até a volta de Cristo. Então, até então, a palavra do Senhor nos mostra que essa palavra é o nosso guia até a vinda do Senhor. Agarra na palavra, agarra com o que a palavra diz, porque ela é que nos levará para o céu. Então, a palavra de Deus, ela tem esse aspecto. A gente aprendeu no primeiro trimestre, por exemplo, a autoridade da Bíblia, que eu já citei, né? Que ela é autêntica através das evidências internas. Aprendemos também que a Bíblia, ela é toda inspirada em Deus, por mais que tenha 40 participantes, 66 livros, mas todos esses livros teve inspiração divina. A gente aprendeu também que os escritores tinham as suas particularidades, uns com mais estudos, outros com menos. A Bíblia foi construída da forma que Deus quis para passar para nós. Ela sempre irá passar a mensagem de Deus para nossas vidas, a que eu já citei mais, né? Aprendemos também que ela é inerrante, né? Aprendemos que as escrituras têm 66 livros, 40 escritores, um autor, dividido no Novo e no Velho Testamento, aonde tem no Antigo Testamento o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros dos profetas maiores, dos profetas menores. Abrindo o Novo Testamento, vemos os Evangelhos, o único livro histórico que é Atos dos Apóstolos, depois vem as cartas paulinas, as cartas
mensagens diversas e, por fim, o livro da revelação. Mas toda essa composição, ela traz à tona a mensagem de Deus para nossas vidas, para no dia atual, para até a volta de Cristo. É essa base que temos para subir, para ver a face de Cristo. Só através dela, através da atuação da Bíblia em nossa vida, ou seja, colocamos em prática, que a gente aprendeu no primeiro trimestre, foi que não adianta a gente só ler e conhecer a Bíblia e não colocar em prática. A ação real da Bíblia, ela vem no fator da prática, ela vem no fator do que você aprende que é errado e você não vai cometer aquilo porque é errado. Você sabe que é certo e você vai praticar aquilo porque é certo. Então a Bíblia, ela traz o padrão cristão para até a volta de Cristo. Eu anotei mais outras coisas aqui, eu acho. Aprendemos que a Bíblia transforma as pessoas, aprendemos que ela revela Cristo, que através dos profetas ela traz esperança para o cristão, certo? E por fim, ela educa o cristão da forma de que deve se posicionar, da forma em que se deve estar perante Cristo, no caminho de Cristo. Então hoje a sutileza de Satanás é apagar essa essência do que eu citei aqui para você, diversas coisas que a Bíblia ela introduz para nossas vidas. Então a Bíblia ela precisa penetrar em nós. Ela precisa estar na nossa vida, ela está no nosso coração. Ao ponto, a gente vai ver aqui sobre alguns aspectos referidos à postura cristã, né? Ou o fator de você expressar algo e que hoje, perante a sociedade, é escândalo, mas você está defendendo a sua fé, eu estou defendendo a minha fé. A gente já veio debatendo alguns conceitos, hoje a gente vai relembrar alguns que o comentarista cita, tá bom? Então, para não ficar muito longo aqui a nossa lição de hoje, eu quero finalizar com essa introdução que eu já citei aqui para você, muito boa. Se você puder anotar aí, voltar e quiser anotar, isso é de importante aspecto para a gente entrar na lição de hoje. Mas a sutileza de Satanás, para a gente concluir, ela vem tentando apagar essa essência. De que forma? No dia de hoje acontece muito isso que eu vou citar agora, com duas perguntas. A Bíblia precisa ser atualizada? Essa atualização que está sendo citada é o seguinte: é pegar aquilo que não agrada ao homem, pegar aquele fator que não agrada ao homem e tirar e colocar o que agrada. Então isso não é uma atualização de tradução bíblica, não é isso, porque traduções, a gente tem várias traduções bíblicas. Eu mesmo, gosto muito, eu uso da King James de 1611, mas eu também tenho a Dake, eu também tenho a João Ferreira de Almeida atualizada. Eu gosto muito dessas versões que puxa muito para a linguagem assim tradicional, né? Como para ficar mais fácil de entender, a linguagem mais um pouco difícil, que tem uma dificuldadezinha, precisa você realmente ir à tona para estudar algumas palavras. Então, o fator de que eu estava falando aqui, respeito, né, do conceito de linguagem da Bíblia, né? A atualização, o porquê da tradução, melhor falando, agora eu cheguei aqui, né? Da tradução da Bíblia, não é isso. A atualização que eles falam é tirar alguns conceitos que existem na Bíblia, que para o homem não é legal, e eles querem tirar isso e colocar o que agrada a eles, de uma forma mais sutil. Então a sutileza de Satanás, ele está fazendo isso. Também outra pergunta que acontece muito hoje é se a Bíblia ela é um livro mitológico, ou seja, uma coisa baseada em talvez aconteceu, né? Só que a Bíblia não, a Bíblia ela é inerrante e infalível. A palavra do Senhor, os 66 livros compostos dos 40 escritores, do único autor, ela revela a perfeição de Deus para a humanidade, ao ponto de a humanidade ter um caminho para seguir e chegar aos céus e ver a face de Deus.
para a gente não ficar de mais conversa, se eu já estou te ajudando aqui, se você já está sendo abençoado, deixa o teu like para que esse vídeo seja recomendado para muitas vidas, amém? Vamos entrar aqui na nossa lição, né, de hoje, que eu já falei muito aqui, a gente já está em base aí de quase 15 minutos, e como eu sempre digo aqui, eu quero sempre deixar ali redondinho até 1 hora de lição, tá bom? A introdução diz assim: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões da natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Eu vou citar mais na frente, mas esse contexto aqui, eu anotei uma frase bem importante que veio no meu coração quando eu estava estudando, e essa frase, ela diz mais ou menos assim, lá na frente eu vou ler por completo como anotei, mas é o seguinte: o problema aqui não está na Bíblia, no que Deus fala através dessas palavras, desses livros, desses capítulos, desses versículos. O problema aqui está naquele que interpreta mal. Interpreta mal. Né? Eles dizem que, eu já entrei nisso, mas só para concluir, eles dizem que a Bíblia, né, ela está mal traduzida. A Bíblia ela está mal traduzida e precisa de atualizações. É essa a defesa deles. E tem hoje muitos ministérios, entenda isso que eu vou dizer aqui. Existem muitos ministérios hoje no Brasil. Fora do Brasil existem inúmeros, incontável. Mas aqui no Brasil já existem vários ministérios que criam sua própria Bíblia. E na criação de sua própria Bíblia, eles tiram aquilo que é de real aspecto, que veio do coração de Deus, e colocam o que vem do coração do homem. O que vem do coração do homem, eu não vou nem citar. Mas a palavra do Senhor diz que o que acrescenta, não pode acrescentar nem um tio, nem um jota do que já está escrito. O que já está escrito acabou-se. É isso aqui que é o exemplo de vida para nossas vidas. O que nos leva para o céu, o que nos dá conforto, consolo, força, ânimo, coragem. O que mostra a justiça para nossas vidas é esta palavra aqui, 66 livros que já está traduzida, que já está revelada para os nossos corações. Agora, quem não quiser aceitar, vá para outra religião. Vá para uma crença que esteja de acordo com o que você quer. Evangelho não é da forma que queremos. Evangelho é da forma que Deus quer para nossas vidas. Evangelho, ela é o puro pão que desce do céu para nossas vidas. Não é o pão que sai daqui para o céu. É o pão que desce do céu para nossas vidas. Então, se você quer atualizar a Bíblia, faça o seguinte: crie sua própria religião e siga você. Porque o Evangelho já está aqui escrito. Quem quiser ir para o céu, siga o Evangelho. Primeiro tópico: a Bíblia é o Espírito. A Bíblia e o Espírito, na verdade, desta era. Primeiro subtópico: a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio,
pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. As palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Olha o que é que está acontecendo. Isso aqui é fato atual. Eu vou ler de novo. A partir de são formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo, ou seja, essa nova ação que vem acontecendo contra a Bíblia ou paradigma cultural, se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo o seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habitados a enxergar. A consequência disso, tudo é a relativização das Escrituras. Eu não tinha anotado aqui, mas eu quero ler para vocês em Isaías, capítulo de número 5, versículo 20, para a gente ver o que o profeta Isaías já dizia através desse versículo. Capítulo 5, versículo 20 de Isaías diz assim: ai dos que chamam mal de bem e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Aqui Isaías já está falando em fator das Escrituras, do contexto bíblico, do que a voz de Deus, do que a advertência para o santo já vem sendo aplicada. Então ele está dizendo o seguinte: há daquele que chama mal de bem, bem de mal, que coloca luz por trevas, trevas por luz, que coloca amargo por doce e doce por amargo. Em Romanos capítulo 12, que é a referência bíblica que tem aí. Romanos, vamos ler aqui. Aqui é tudo quase no ao vivo, só muda algumas coisas aí, só corta algumas coisas. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a gente sabe qual é a boa, perfeita vontade agradável de Deus? É através dessas escrituras aqui, através desta palavra que tem 66 livros, dividido em dois tempos, né? Novo e Velho Testamento. E hoje a desconstrução está vindo muito mais forte. A gente leu na introdução que ao longo do tempo muita gente queria destruir a Bíblia, queria queimar a Bíblia. Que queimaram? Tem países hoje que não permitem a leitura bíblica, tem países hoje que ainda acontece isso, tá? Ainda acontece isso. Países que não deixam você nem possuir Bíblia. Se você sair daqui do Brasil, for para lá e levar uma Bíblia dentro da sua mala, você ou queima a Bíblia, ou joga a Bíblia, ou você não entra, você volta do aeroporto mesmo. Para você entender que hoje temos uma dádiva de possuir a Bíblia, de ter posse da palavra de Deus, e tem países que não pode entrar, tem países que precisa agendar horário para ler um salmo, para ler um capítulo da Bíblia, para ler o capítulo que você quer da Bíblia. Então, para você entender
qual de tamanha força essa sutileza de Satanás. E a desconstrução, ela vem com muita força, ela vem desconstruindo. A gente pode até se perguntar assim, né? Diácono Nietzsche, o que é que vem desconstruindo? Vem desconstruindo a verdade. A gente já veio falando aqui alguns pontos que, e primeiro de tudo, que é o que eu citei muito forte, e eu acho que isso é a razão real de tudo, de toda a sutileza de Satanás, é o seguinte: Satanás, ele sempre se propôs a destruir os projetos de Deus, querendo destruir a família, querendo destruir o amor, querendo destruir a igreja, querendo acabar com o evangelho, e agora veio com a força total dos heréticos surgindo por aí, que se a gente hoje abre o YouTube para escutar uma pregação, só vê heresia. Só vê heresia. A gente abre o YouTube, vou pesquisar uma pregação aqui, aí aparece, vamos lá, eu pesquisei em Lucas 5:11, aí aparece lá, 5 pregação de Lucas 5:11, uma com poucas visualizações porque pregou a verdade, e 4 com milhões de visualizações porque pregou a heresia. E o povo hoje dá mais prioridade à pregação herética do que à pregação real. Eu não entendo isso, não consigo mastigar essa informação. Para mim, tá errado. Eu já disse 1000 vezes aqui, eu acho, no canal, que se eu quisesse crescer meu canal com força em 2 semanas, eu tinha crescido. É só falar heresia. É só ensinar da forma que eu não ensino aqui. Porque eu ensino aqui, passo o ensinamento com maior cautela para falar a verdade, com maior precisão. Às vezes passo 2, 3 dias estudando a lição para trazer o melhor suplemento, uma coisa mais profunda. E às vezes eu tenho poucas visualizações, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque eu tenho vídeo que tem 300 visualizações, tem vídeo que tem 40 visualizações, tem vídeo que tem 60 visualizações. Pelo menos tá chegando em vidas. Agora, se eu quisesse crescer rapidinho, era só falar heresia. Quer crescer no YouTube? Seja herético. Sabe de uma coisa, você cresce no YouTube, mas no céu você não entra. No céu você não entra. E hoje a desconstrução da palavra do Senhor está muito forte. Muito forte. Pessoas pregando contra o dízimo e provando na Bíblia. E se você não estudar, se você não se aprofundar, você cai na resenha, você cai no moído que ele está afirmando. Pessoas hoje pregando a favor nos púlpitos, a favor do divórcio. Não gostou da sua esposa não, filho? Tá certo, pode se divorciar, não tem problema nenhum não. Entrando na onda do mundo. Eu escutei uma vez, se eu não me engano, foi o pastor Eliseu Rodrigues, ele disse uma coisa: a igreja, ela está vivendo a coisa do mundo e não está contaminando o mundo. Era mais ou menos assim que ele disse. Era quase nessa realidade. A gente precisa ser sal da terra e luz para o mundo, como a gente estudou na revista passada. Ser sal da terra é salgar essa terra. Luz para o mundo é quebrar as hostes malignas. E muitos estão se levantando para desconstruir o que Deus construiu. Se você é um desses e está me assistindo aqui, você está repreendido em nome de Jesus. Se conserte enquanto é tempo, porque quando Cristo voltar você vai ficar. E você que não faz isso, se firme cada vez mais ainda. Não caia nessas ondas de heresia que acontece por aí não. Porque você vai afundar com essa pessoa. Segundo subtópico. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui.
Não pulei. Nessa desconstrução também, eles vêm falando que a Bíblia não é atual. E a Bíblia ela é exemplo de vida até o dia de hoje. E vai ser até o dia que Cristo voltar. Depois que Cristo voltar, arrebatar a igreja, não vai ter mais efeito a palavra. Mas até lá, precisamos pregar a verdade. Precisamos estar alinhados com a palavra. Precisamos seguir o que Deus escreveu através dos profetas, através dos evangelistas, né, dos apóstolos, através das cartas paulinas. Temos que seguir. Ah, não quero não. Então, filho, procure outro lugar. Porque evangelho é segue para ir para o céu ou é melhor não seguir. Você está perdendo seu tempo no evangelho, pensando que vai para o céu. Não estou seguindo, estou fazendo do jeito que eu quero e pensando que vai para o céu. Não vai. Você está perdendo seu tempo. É melhor você estar no mundo. É a mesma coisa. Ou você vem para o evangelho para seguir o evangelho, ou você vai para o mundo. Porque você vai estar perdendo seu tempo dentro da igreja. Perdendo seu tempo. E pior ainda, contaminando outras pessoas a fazer da forma que você faz. Segundo subtópico, o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. É inevitável, na verdade, né? Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira da igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento perante do ponto de vista de quem julga ou analisa, por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista entre vários outros. Hoje, essa sutileza de Satanás ela está tão forte que não existe mais essa diferença do certo e errado. E usando as palavras aqui do comentarista pastor José Gonçalves, que ele foi muito feliz em citar isso, não tem mais essa diferença entre certo e errado e tudo é relativo. Né? Eu até citei aqui, por exemplo, pregando a favor do divórcio. Né? Isso é relativo. Que a gente sabe à luz da Bíblia, e a gente aprendeu nas lições anteriores, que o divórcio permitido por Deus é através do cometido do pecado do adultério. Só isso, se não houver perdão, né? Que primeiro de tudo vem o perdão, vem a reconciliação. Então, Satanás ele vem aplicando suas formas, suas estratégias perante todo mundo, perante toda a sociedade. E agora com relativismo, que tudo é relativo. Ah, irmão, não precisa seguir dessa forma não. Eu já até citei uma forma aqui, por exemplo, tá cometendo um pecado, aí chega Satanás no ouvido e diz assim, e aí? Aconteceu alguma coisa? Não. Sentiu alguma dor? Não. O braço está doendo? Não. Perdeu alguém da família? Não. Perdeu o emprego? Não. Tá vendo? Não é pecado. E aí fica, proliferando dentro da igreja. Irmão, pecado é pecado e ponto final. Se você cometeu, você está pecando. E se for um ato de prostituição, pecando contra o seu corpo e pecando contra Deus. Então, o relativismo, ele vem tirando, né? Ele vem tirando a real sentido da palavra. E vem colocando os aspectos de heresias, né?
que não precisa fazer isso dessa forma, que não precisa fazer aquilo daquela forma. Não precisa ser assim. Tem uma forma mais simples. E aí vem a criação da nova Bíblia, aí vem querendo atualizar a Bíblia, vem os ministérios criando sua Bíblia, e aí vem ajustando da forma do que o homem quer, e não da forma do que Deus quer para o homem. Então devemos ter cuidado e devemos estar preparados para combater essas ações. Por exemplo, existem igrejas hoje, igrejas que mudaram a sua rotina, que antes não aceitavam e agora aceitam. Não estou falando aqui de pessoa, mas sim da prática, tá certo? Eu quero deixar bem certo essa informação aqui. Não estou falando de pessoas, estou falando da prática do que eu vou falar agora. E aceitar a prática homossexual dentro da igreja, certo? Não pregar a libertação para tentar lotar a igreja. O propósito é lotar a igreja. É aceitar a prática do adultério na igreja, de pastores ter outras mulheres, poder se prostituir, de homens ter outras mulheres, de mulheres ter outros homens e poder se prostituir, de a falsidade ocorrer dentro da igreja. E quando eu falo falsidade é de se misturar com o erro, com, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a corrupção política. O crescimento da igreja vem através da corrupção política, de lavagem de dinheiro. Não estou dizendo que é errado o cristão ser político, não é isso. Estou dizendo que é errado é ele se envolver com as práticas que é pecaminosa, lavagem de dinheiro, extorquir pessoas. E isso sim, essa prática, não é a pessoa. Novamente, eu venho falando aqui, não estou falando sobre pessoas, estou falando sobre a prática, que hoje as igrejas estão aceitando. Certo? E aí estão deixando de lado João 14,6, que Cristo é a porta. Cristo é a porta das ovelhas. Estão deixando de lado esse real sentido, esse real sentimento, esse real processo da vida do cristão. Estão deixando de lado para viver os aspectos heréticos, os aspectos da forma que é melhor para o homem e que a verdade fique para lá. Amém? Se você já está sendo abençoado, deixa o teu like aí, deixa teu comentário, um glória a Deus, aleluia, de onde você é, ou deixa aí sua dúvida, se você quiser falar, acrescentar aqui mais alguma coisa, se eu errei aqui alguma coisa e queira corrigir, não tem problema nenhum, a gente está aqui realmente para aprender junto, tá bom? Vamos para o segundo tópico aqui, a Bíblia e o politicamente correto. Primeiro subtópico, a criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Aqui eu já até citei muito sobre isso, né? É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura bíblica em espaços públicos. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Então entenda e compreenda isso aqui, que Satanás, com essa sutileza, ele tenta sufocar o real verdadeiro sentido da palavra.
Eu anotei aqui, ó, examinar as escrituras, né? Como diz lá em João 5,39, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra do Senhor apresenta Cristo para a humanidade. E Satanás, ele quer tirar esse sentimento. A palavra de Cristo, a palavra do Senhor, isso tanto no Novo como tanto no Velho, não importa, mas a palavra no completo dos 66 livros apresenta Cristo, apresenta o real sentido de vivermos, que vivemos para Cristo. O real sentido de que Cristo morreu por nós naquela cruz. O real sentido que expressa em Apocalipse a derrota de Satanás e a vitória da igreja e o Cordeiro de Cristo. Então, para você entender aqui o que é que está acontecendo, uma narrativa se apresenta para dizer o seguinte: não precisa mais apresentar Cristo para a humanidade. Isso é pecado. Pecado é apresentar Cristo para a humanidade. Então, é isso que está acontecendo. Eu sei que eu falei aqui, exagerei um pouco de dizer que é pecado apresentar Cristo para a humanidade, mas se proíbe a leitura da Bíblia, se proíbe leitura da Bíblia em espaço público, se aceita o aborto, então é pecado pregar de Jesus, sobre Jesus. Então é essa a sutileza, entenda aqui que isso é a real sutileza de Satanás que está acontecendo no meio do Evangelho. Então, a gente precisa estar preparado contra isso. Essa revista, o pastor José Gonçalves, eu acredito que ele se preparou muito para trazer esse conteúdo, e esse conteúdo aqui serve de alerta. Estávamos precisando de pregações assim. Eu já esbocei 2 pregações dessa revista. E dessa lição de hoje, vou esboçar mais uma pregação. E assim vai. Vou tirar minhas pregações a partir de agora através dessa revista. Porque a igreja está sendo espancada com vitória, com o que Deus vai fazer, com o que Deus está fazendo, e esquecendo dos ataques de Satanás, da prevenção. O povo hoje só busca milagre, só busca vitória, só busca estar no canto que tem um pregador famoso, pastor famoso, cantor famoso, e esquece de Cristo. Para você ver que Satanás ele está ganhando força perante os cristãos. Segundo subtópico, a criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para os cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. A gente vê muito isso acontecer, né? Se a gente expressa o que cremos, isso aqui eu já me coloco porque eu expresso o que creio, né? Principalmente aqui no YouTube, principalmente nas igrejas que a gente vem pregando, principalmente no meu ministério, que às vezes a gente prega, que eu também sou professor de escola bíblica lá. Mas ao mundo, a gente precisa ser criminalizado. Para o mundo a gente é criminalizado, porque se a gente fala que é pecado homem deitar com homem, mulher deitar com mulher,
Quem pratica isso não aceita de forma que é uma opinião nossa. A gente não está condenando a pessoa que pratica isso. A gente está condenando a prática, a ação, que não tem nada a ver com a pessoa. A pessoa a gente ama, a gente abraça, a gente conversa, a gente se torna amigo, mas a prática, isso sim deve ser combatida. O pecado ele deve ser combatido, e a gente combate com o quê? Mostrando a verdade. E quando a gente mostra a verdade, a gente é criminalizado. Todo mundo pode pegar a imagem de Cristo, como fizeram no carnaval, fazer tudo aquilo que fizeram com a imagem de Cristo. A gente evangélico não pode falar nada, a gente que não pode falar nada porque tem que ser criminalizado. E aquelas pessoas que fizeram aquilo com a imagem de Cristo foram criminalizados? Não foram. Não foi criminalizado. Pessoas que dizem que Cristo é transexual, que é homossexual, cadê essa pessoa sendo criminalizada? Não é criminalizado. Mas se a gente fala que a prática de deitar homem com homem, mulher com mulher, de a prática do adultério, de a prática de roubo, de a prática disso, a gente é criminalizado, a gente é processado. Se eu não falar aqui bem detalhado, se eu falar de uma forma rude aqui no canal e qualquer pessoa se sentir escandalizado e me denunciar, irmão, eu perco esse meu canal. Com poucas visualizações assim, ó, mas eu perco esse meu canal. Eu sou caçado. Eu tenho que ir para um tribunal prestar meu depoimento, e possa ser que até eu seja punido porque eu expressei a verdade somente. Porque eu expressei o que eu creio, o que essa palavra de 66 livros diz, de 40 escritores, de um único autor. Para você ver. E é isso que Satanás está ganhando força. Cada vez mais ele está ganhando força. Se a igreja fica calada, se a igreja não fala, se a igreja não grita, se a igreja não diz nada, Satanás vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força. E daqui a pouco não tem mais nem igreja aberta no Brasil. Não gosto de falar política, mas tem, não vou dizer nome também, mas tem um candidato à presidência, que eu acho que só falando isso aqui vai ter muita gente que vai entender, a presidência, que ele odeia o cristão, ele odeia o crente. Então ele só vive na Ubanda, ele só vive em outras religiões. Não estou condenando a religião, não é isso, mas a pessoa, ele odeia o crente. E se ele se levantar, se erguer como presidente da República, coitado das igrejas. Coitado das igrejas. Porque ele vai vir destruindo as igrejas. E isso é, mais uma vez, sutileza de Satanás. Amém? Então, se você já está sendo abençoado, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário, tá bom? E outra coisa, enquanto a gente vai introduzir aqui no terceiro tópico, você vai compartilhar com 5 pessoas. Então compartilha aí com 5 pessoas, tá bom? Você aperta no aviãozinho aí, ó, já aparece o símbolo do WhatsApp, você clica no WhatsApp e bota ali para as 5 primeiras pessoas do seu contato. Você compartilhou, pronto. Volta para cá para a gente já discutir aqui sobre o terceiro tópico, tá bom? Vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos partir para o terceiro tópico aqui, que agora já se torna um pouco mais rápido, tá certo? Mas a Bíblia e o outro evangelho. Não se escandalize, existe sim, eu escutei até o pastor que eu aprendo muito com ele, às vezes troco mensagem pouca com ele, pastor Janderson, né? E ele disse isso aqui que eu acabei de dizer: não se escandalize, existe outro evangelho. Primeiro subtópico, uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor, e não
o autor bíblico, né, passa a ser mais importante, ou seja, é mais importante o leitor do que o autor bíblico, para você ver como é que está acontecendo as coisas. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha se que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. Meu Deus. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Eu acho que eu já citei muito sobre isso aqui, mas só para frisar, isso aqui é aquilo que eu estava falando sobre criar uma nova Bíblia ou atualizar uma Bíblia, atualizar a Bíblia. É tirar as coisas que não agradam o homem e colocar as coisas que agradam o homem. Então, é muito isso. Uma nova metodologia já vem trazendo essas ações. Já tem ministérios, citei, já vou citar novamente, já tem ministérios que tem a sua própria Bíblia, que muda muitas coisas da ação real da Bíblia que a gente tem, certo? Da origem, vamos dizer assim, né? Que muda muito esse contexto, muda muito a ação, a interpretação bíblica, certo? Então, isso aqui mostra, e usando a palavra do pastor José Gonçalves, mostra que é mais importante o leitor do que o autor da Bíblia, que é Deus. Segundo subtópico, novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, o relacionamento homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então, acho que aqui eu já citei também muito sobre isso, mas a ação real dessa sutileza, eu não vou nem abrir minha câmera aqui porque vai ser rápido. A ação real dessa sutileza, aí a gente não pode falar nada porque a gente é fascista, a gente é homofóbico, a gente está com discurso de ódio, a gente tem ódio e a gente não está com ódio de ninguém. A gente diz que a prática do pecado, que a prática é pecado, é errado perante o que cremos, o que está na Bíblia. A gente não está cometendo um discurso de ódio, porque discurso de ódio é odiar a pessoa. É odiar a pessoa. Sendo homofóbico é contra a pessoa, sendo fascista é contra a ação, é contra, na verdade, né, a pessoa. E a gente aqui só está somente para combater as hostes do maligno, que são ações de práticas, certo? Quarto tópico e último para a gente encerrar, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Primeiro subtópico, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada à vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apostata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios, como diz em 1 Timóteo 4:1.
O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Acho que aqui ficou muito bem claro, mas a Bíblia ela é a revelação de Deus, a palavra do coração de Deus para a humanidade, e ela sim, ela é atual, ela serve até para a vinda de Cristo, como eu já citei aqui lá na introdução, tá bom? Segundo subtópico e último para a gente encerrar, inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, isso aqui já ficou claro. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina e as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer o que foi inspirado por Deus, da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual porque espalha a mente de Deus. Amém? Então ela é inspirada por Deus. Os profetas, os escritores, os 40 escritores que tem na Bíblia, recebem aquela inspiração de Deus e ali compõem esses 66 livros. Conclusão. Vimos, portanto, nesta lição que toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia, para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ela precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajuste e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã, ou seja, a raiz, né? Ou trocá-la por palavras teológicas. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Que lindo isso aqui, né? O comentarista pastor José Gonçalves, ele finaliza essa lição aqui muito profundo. Lição número 8, que vai ser a próxima lição, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Aqui a gente vai entrar no contexto histórico para a gente entender à luz da identidade pentecostal, né? E aí a gente vai entrar aqui nos contextos bíblicos, como por exemplo, o primeiro tópico é o Pentecostes bíblico, o segundo tópico é o destino pentecostal de nossa igreja, e terceiro, mantendo a chama pentecostal acesa. Amém? Então essa foi a nossa lição de hoje. Eu queria debater mais porque ela me dá vários tópicos para debater bastante, mas eu quero terminar sempre em 1 hora aí para a gente ter basicamente tudo e não ficar cansativo também aqui a nossa lição, tá bom? Então se você foi abençoado, se você aprendeu algo de Deus, se Deus falou contigo através dessa mensagem, deixa teu joinha, não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar com 5 amigos, não esquece de comentar aí, deixar teu comentário, um glória a Deus, um aleluia, isso vai nos ajudar muito aí no crescimento do nosso canal, na divulgação da palavra do Senhor, que é esse o nosso propósito, que é divulgar a palavra do Senhor. Que Deus continue te abençoando. Obrigado por mais uma lição estar conosco. A gente já está no meio do trimestre. Já saiu um novo tema da próxima revista. Nas próximas lições aí eu vou estar trazendo o próximo tema. Tá certo? E os tópicos cada um, para a gente já ficar ciente do que a gente vai debater, mas é uma revista que vai vir poderosa, a gente vai fechar o ano com chave de ouro. Que Deus continue te abençoando, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém.